A esposa do milionário entrou em coma, mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria depois. Foi então que a filha de apenas 6 anos da nova empregada fez algo inacreditável, e mudou tudo para sempre. Antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo? E já aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma dessas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas. A mansão dos Almeida sempre foi conhecida pelo seu esplendor e pela vida que pulsava em seus corredores. Eduardo Almeida, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, construiu um império que se estendia por diversos setores da economia. Sua fortuna era estimada em bilhões, mas nos últimos 6 meses, todo esse dinheiro parecia insignificante diante da tragédia que se abateu sobre sua família. Helena, sua esposa de 15 anos, jazia em coma profundo desde um acidente de carro que abalou toda a estrutura familiar. A casa que antes ecoava com risadas e conversas animadas agora respirava em um silêncio pesado e melancólico. Eduardo passava a maior parte do tempo no hospital ou trancado em seu escritório, tentando manter os negócios funcionando enquanto seu coração se despedaçava lentamente. Os médicos eram claros: as chances de Helena despertar diminuíam a cada dia que passava. Os exames mostravam atividade cerebral mínima, e embora seu corpo estivesse estável, sua mente parecia cada vez mais distante da realidade. Maria Santos, a nova empregada contratada há apenas 2 semanas, observava toda essa dor com o coração apertado. Ela havia perdido o emprego anterior quando a empresa onde trabalhava como faxineira fechou as portas durante a crise econômica. Viúva há 3 anos, Maria criava sozinha sua filha Sofia, uma menina de 6 anos com olhos grandes e curiosos que pareciam enxergar o mundo de uma forma especial. A oportunidade de trabalhar na mansão dos Almeida veio como uma bênção divina, pois o salário era mais do que suficiente para sustentar sua pequena família. Sofia era uma criança diferente das outras. Desde muito pequena, demonstrava uma sensibilidade peculiar para com o sofrimento alheio. Quando via um animal ferido na rua, chorava como se a dor fosse sua. Quando percebia que alguém estava triste, aproximava-se com um sorriso tímido e palavras de conforto que pareciam vir de uma sabedoria muito além de seus anos. Maria sempre se perguntava de onde vinha tanta compaixão em uma menina tão pequena, especialmente considerando as dificuldades que enfrentaram após a morte do pai. A rotina na mansão era rígida e respeitosa. Maria trabalhava durante o dia enquanto Sofia ficava na escola, e nos fins de semana, quando não havia aulas, a menina acompanhava discretamente. Eduardo havia autorizado a presença da criança, desde que ela não atrapalhasse o funcionamento da casa. Na verdade, ele mal notava a presença de Sofia, absorto como estava em sua própria tristeza e nas responsabilidades que se acumulavam sobre seus ombros. Os outros funcionários da casa, o motorista João, a cozinheira Dona Carmen e o jardineiro seu Pedro, já estavam acostumados com o ambiente sombrio que se instalara desde o acidente. Todos conheciam Helena há anos e a viam como uma patroa gentil e carinhosa. Sua ausência era sentida não apenas por Eduardo, mas por toda a equipe que a considerava parte da família. As conversas eram sussurradas, os passos mais cautelosos, como se o barulho pudesse de alguma forma piorar a situação. Nesse ambiente de expectativa e dor, Sofia começou a fazer perguntas que deixavam sua mãe desconfortável. Por que o homem da casa grande está sempre chorando, mamãe? Perguntava com sua voz doce e preocupada. Por que ele não sorri nunca? Maria tentava explicar da melhor forma possível que o senhor Eduardo estava passando por um momento muito difícil, que sua esposa estava muito doente, mas as perguntas de Sofia continuavam, sempre carregadas de uma curiosidade genuína e de um desejo inexplicável de ajudar. Foi em uma tarde chuvosa de quinta-feira que Sofia teve seu primeiro encontro real com a tragédia que assombrava a mansão. Maria estava organizando a biblioteca do 2º andar quando percebeu que sua filha havia desaparecido de vista. Correu pela casa procurando-a, com o coração acelerado, temendo que a menina tivesse se metido em alguma encrenca. A mansão era enorme, com muitos cômodos que Sofia ainda não conhecia, e Maria temia que sua curiosidade infantil a levasse a lugares onde não deveria estar. Encontrou-a no quarto principal, parada diante de uma fotografia emoldurada que estava sobre a penteadeira de Helena. A imagem mostrava Eduardo e sua esposa em uma viagem a Paris, ambos sorridentes, abraçados diante da Torre Eiffel. Sofia observava a foto com uma intensidade que surpreendeu Maria. Mamãe, ela é muito bonita, disse a menina, apontando para Helena na fotografia. Por que ela não está aqui em casa? O homem da casa grande sente muita falta dela,
eu posso sentir. Maria ficou sem saber como responder. Como explicar para uma criança de 6 anos o conceito de coma, de inconsciente, de vida suspensa entre dois mundos? Tentou ser o mais simples possível. Ela está dormindo um sono muito profundo, Sofia. Às vezes, quando as pessoas se machucam muito, elas precisam dormir por muito tempo para tentar sarar. Sofia ouviu atentamente, seus olhos grandes fixos no rosto da mãe, processando cada palavra com uma seriedade impressionante para sua idade. Ela está sonhando? Perguntou Sofia, voltando a olhar para a fotografia. Quando eu durmo, eu sonho com o papai às vezes. Será que ela sonha com o homem da casa grande? A pergunta atingiu Maria como um soco no estômago. Desde a morte do marido, Sofia frequentemente mencionava sonhos onde conversava com o pai, sonhos tão vívidos que a menina acordava falando sobre eles como se fossem visitas reais. Os psicólogos que Maria consultou disseram que era normal, parte do processo de luto infantil, mas havia algo nos relatos de Sofia que sempre a deixava intrigada. Naquele momento, Eduardo entrou no quarto sem perceber a presença das duas. Estava com uma aparência ainda mais abatida que o normal, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando um buquê de rosas brancas, as flores favoritas de Helena. Ele costumava trazê-las todos os dias e deixá-las no quarto, como se mantivesse viva a esperança de que sua esposa um dia voltasse para casa para admirá-las. Quando viu Maria e Sofia, parou surpreso, não com raiva, mas com uma expressão de vulnerabilidade que raramente mostrava. Desculpe, Sr. Eduardo, disse Maria imediatamente, pegando Sofia pela mão para sair do quarto. Sofia se perdeu, não queríamos incomodar. Mas antes que pudessem sair, Sofia soltou-se da mão da mãe e caminhou diretamente até Eduardo. Sem qualquer hesitação ou medo, estendeu sua pequena mão e tocou gentilmente o braço dele. O senhor está muito triste, disse com sua voz doce e cristalina. Eu sei como é ficar triste quando alguém que a gente ama não está perto. Eduardo olhou para a menina com surpresa. Havia meses que ninguém falava com ele sobre seus sentimentos de forma tão direta e ao mesmo tempo tão carinhosa. A maioria das pessoas ao seu redor tentava consolá-lo com frases feitas ou simplesmente evitava o assunto. Mas ali estava uma criança de 6 anos, olhando diretamente em seus olhos com uma compreensão que parecia impossível para sua idade. Ela vai acordar, disse Sofia com uma convicção que deixou tanto Maria quanto Eduardo perplexos. Eu posso sentir que ela quer voltar. Ela só está um pouquinho perdida no sono. As palavras da menina ecoaram no quarto como um eco de esperança em meio ao desespero. Eduardo ajoelhou-se para ficar na altura de Sofia, estudando seu rosto pequeno e sincero. Como você pode saber disso? Perguntou com a voz embargada. Sofia inclinou a cabeça para o lado, como fazia sempre que estava pensando profundamente. Eu não sei explicar, respondeu. É como quando eu sinto que vai chover antes das nuvens ficarem escuras. Eu só sinto. Maria observava a cena com o coração apertado, não sabendo se deveria interromper ou deixar que a conversa continuasse. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro, algo mudou na dinâmica da casa. Eduardo, que antes mal notava a presença de Sofia, começou a procurar por ela sutilmente. Não de forma óbvia, mas Maria percebia como ele demorava um pouco mais nos cômodos onde a menina estava, como seus olhos a seguiam quando ela brincava no jardim durante os fins de semana. Havia algo na inocência e na certeza de Sofia que tocava uma parte dele que há meses estava adormecida, a esperança. Sofia, por sua vez, parecia magneticamente atraída pela história de Helena. Fazia perguntas constantes sobre ela, como era sua voz, do que gostava de comer, quais eram seus hobbies, como ela e Eduardo se conheceram. Maria ficava dividida entre responder às perguntas da filha e manter a discrição profissional que a situação exigia. Mas era Eduardo quem acabava respondendo, encontrando nos questionamentos da menina uma forma de manter viva a memória de sua esposa. Ela gostava de pintar, contou Eduardo numa tarde de sábado, enquanto Sofia brincava no jardim e ele regava as plantas, uma tarefa que Helena sempre assumirá e que ele agora fazia como uma forma de se sentir próximo a ela. Tinha um ateliê no 3º andar, cheio de telas e pincéis. Pintava principalmente paisagens e retratos. Dizia que queria capturar a essência das pessoas nos seus olhos. Sofia parou de brincar e prestou atenção total à história, como sempre fazia quando Eduardo falava sobre Helena. Posso ver as pinturas dela? Perguntou Sofia com seus olhos brilhando de curiosidade. Eduardo hesitou por um momento.
O ateliê de Helena era um dos lugares mais dolorosos para ele entrar. Estava exatamente como ela havia deixado no dia do acidente, com uma tela pela metade sobre o cavalete, um autorretrato que ela nunca conseguiu terminar. Mas algo na expressão esperançosa de Sofia o fez acenar com a cabeça. Talvez possamos dar uma olhada outro dia. Essa promessa se tornou real na semana seguinte. Eduardo levou Sofia e Maria até o ateliê, um espaço amplo e bem iluminado no último andar da mansão. As paredes estavam cobertas de pinturas de Helena, paisagens deslumbrantes de lugares que ela e Eduardo visitaram juntos, retratos de familiares e amigos, naturezas mortas de uma beleza impressionante. Sofia caminhou pelo espaço como se estivesse em um museu, observando cada obra com uma atenção que surpreendia para uma criança de sua idade. Quando chegou diante do cavalete com o autorretrato inacabado, Sofia parou completamente. A pintura mostrava Helena da cintura para cima, com um sorriso suave nos lábios e olhos que pareciam estar olhando diretamente para quem observava. Mas faltavam detalhes importantes: as mãos, que Helena ainda não havia pintado, e um pequeno colar que ela sempre usava. Ela é ainda mais bonita do que na fotografia, disse Sofia suavemente. Por que ela não terminou? Eduardo engoliu em seco. Ela estava pintando isso no dia do acidente. Ia terminar quando voltasse do médico. A explicação saiu mais áspera do que ele pretendia, carregada de toda a dor e o remorso que carregava. Se ele não tivesse insistido para que Helena fosse àquela consulta de rotina sozinha, se ele tivesse ido junto, se. Os Cs o atormentavam todas as noites. Sofia aproximou-se mais da tela, estudando-a com uma intensidade que deixou Eduardo desconfortável. Ela quer terminar, disse a menina finalmente. Eu posso sentir que ela quer muito terminar essa pintura. Antes que Eduardo pudesse perguntar o que ela queria dizer, Sofia virou-se para ele com uma expressão determinada que ele nunca havia visto em uma criança. Você pode me levar para vê-la? A senhora Helena de verdade? A pergunta pegou Eduardo totalmente desprevenido. Maria interferiu imediatamente. Sofia, querida, a senhora Helena está no hospital, e crianças não podem entrar lá. Mas Eduardo estava olhando para Sofia com uma expressão pensativa. Havia algo na forma como ela falava sobre Helena, como se a conhecesse pessoalmente, que despertava nele uma curiosidade que lutava contra seu instinto protetor. 2 dias depois, contra todos os protocolos do hospital e todas as recomendações de Maria, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Usando sua influência e fazendo algumas doações estratégicas, conseguiu autorização para que Sofia visitasse Helena. Oficialmente, seria registrada como sobrinha de Eduardo, uma pequena mentira que ele justificou como necessária. Não conseguia explicar racionalmente por que sentia que aquela visita era importante, mas havia algo na convicção de Sofia que o movia. O Hospital São Francisco era uma das melhores instituições médicas do país, e Helena ocupava uma suíte privada no 10º andar. O quarto era amplo e bem equipado, com vista para um pequeno jardim interno que Eduardo havia mandado plantar especialmente para ela. Helena estava deitada na cama, conectada a diversos aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Seu rosto, mesmo após meses de inconsciência, mantinha uma beleza serena, como se ela estivesse apenas dormindo profundamente. Sofia entrou no quarto segurando a mão de Eduardo, seus olhos grandes absorvendo cada detalhe do ambiente. Não demonstrou medo ou hesitação diante dos equipamentos médicos, como a maioria das crianças faria. Em vez disso, caminhou diretamente até a cama de Helena com uma naturalidade que surpreendeu a todos os presentes, Eduardo, Maria e a enfermeira que os acompanhava. Oi, senhora Helena, disse Sofia suavemente, como se estivesse cumprimentando alguém que estava acordado. Eu sou a Sofia. Eu trabalho na sua casa com a minha mamãe. Ela puxou uma cadeira para ficar mais próxima da cama, ignorando completamente os olhares surpresos dos adultos. O senhor Eduardo está com muita saudade da senhora. Ele rega as suas flores todos os dias e deixa rosas brancas no seu quarto. Ele me contou que a senhora gosta de pintar. Eduardo sentiu um nó na garganta ao ouvir Sofia falar com Helena como se ela pudesse escutar. Os médicos sempre disseram que pacientes em coma às vezes podiam ouvir o que acontecia ao seu redor, mas ele nunca havia conseguido falar naturalmente com sua esposa. Sempre se sentia desconfortável, artificial, como se estivesse falando sozinho. Mas Sofia conversava com Helena como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Eu vi a pintura que a senhora não terminou, continuou Sofia, pegando delicadamente a mão de Helena. É muito bonita. A senhora se pintou com um sorriso, como se estivesse guardando um segredo feliz. A menina ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia escutar. A senhora quer voltar para casa, não é? Para terminar a pintura e ver o senhor Eduardo sorrir de novo. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Os monitores de Helena começaram a mostrar uma ligeira alteração em seus sinais vitais, nada dramático, mas o suficiente para chamar a atenção da enfermeira. O batimento cardíaco aumentou levemente, e as ondas cerebrais no eletroencefalograma mostraram uma atividade ligeiramente mais intensa. A enfermeira checou os equipamentos, pensando que pudesse ser um mau funcionamento, mas todos estavam operando normalmente. Dr. Mendes, o neurologista responsável pelo caso de Helena, foi chamado imediatamente. Ele examinou os dados dos monitores com ceticismo profissional, mas não pôde negar que havia uma mudança, mesmo que sutil, nos padrões neurológicos de Helena. Isso pode ser apenas uma flutuação normal, explicou para Eduardo. Pacientes em coma às vezes apresentam variações nos sinais vitais. Não devemos criar falsas esperanças. Mas Sofia não parecia preocupada com as explicações médicas. Continuou segurando a mão de Helena e falando suavemente com ela sobre coisas cotidianas, como o jardim estava bonito, como a comida da dona Carmen era gostosa, como João havia lavado o carro naquela manhã. Era uma conversa unilateral que soava estranhamente reconfortante, como se Sofia estivesse simplesmente colocando Helena a par dos acontecimentos de sua casa. Após a primeira visita de Sofia ao hospital, Eduardo notou mudanças sutis mas significativas em seus próprios sentimentos. Pela primeira vez em meses, havia dormido uma noite inteira sem pesadelos. Acordou sentindo algo que havia esquecido que existia, um vislumbre de esperança. Não conseguia explicar racionalmente, mas a forma como Sofia havia interagido com Helena, como se ela estivesse apenas temporariamente ausente e não perdida para sempre, plantou uma semente de possibilidade em seu coração ferido. Sofia, por sua vez, começou a demonstrar um comportamento ainda mais peculiar. Pedia constantemente para visitar Helena novamente, e quando não estava no hospital, passava longos períodos no ateliê da mansão, sentada diante do autorretrato inacabado. Maria a encontrava lá várias vezes, apenas observando a pintura com uma concentração que beirava a meditação. "O que você está fazendo aí, minha filha?" perguntava Maria, mas Sofia apenas respondia: "Estou esperando ela me contar como terminar." As visitas ao hospital se tornaram mais frequentes. Eduardo, que inicialmente planejara apenas uma visita única, descobriu-se organizando sua agenda para levar Sofia para ver Helena 2 vezes por semana. Os médicos começaram a documentar as mudanças nos sinais vitais de Helena que coincidiam com as visitas da menina. Embora Dr. Mendes mantivesse sua postura cética, outros membros da equipe médica começaram a sussurrar sobre a menina especial que parecia ter algum tipo de conexão com a paciente do quarto 1012. Durante uma das visitas, Sofia surpreendeu a todos ao pedir papel e lápis coloridos. "Eu quero desenhar para a senhora Helena", explicou. "Acho que ela vai gostar de ver cores mesmo com os olhos fechados." Eduardo providenciou os materiais, e Sofia começou a desenhar com uma dedicação impressionante. Seus desenhos eram típicos de uma criança de 6 anos, casas com telhados triangulares, sóis amarelos com carinhas sorridentes, árvores com copas redondas, mas havia algo especial na forma como ela os criava, como se cada linha fosse uma mensagem de esperança. O mais surpreendente era que Sofia sempre desenhava 2 figuras femininas em seus desenhos, uma maior e uma menor, sempre de mãos dadas, sempre sorridentes. Quando Eduardo perguntou quem eram as pessoas nos desenhos, Sofia respondeu com naturalidade: "Sou eu e a senhora Helena. Ela me ensina coisas nos meus sonhos." A resposta deixou Eduardo perplexo. Sofia nunca havia mencionado sonhar com Helena antes, e a ideia parecia tanto reconfortante quanto inquietante. Maria começou a se preocupar com a intensidade da conexão que Sofia estava desenvolvendo com Helena. A menina falava sobre ela constantemente em casa, como se fosse uma amiga próxima. Contava histórias sobre conversas que teriam tido, sobre lugares que Helena havia lhe mostrado em sonhos, sobre segredos que elas compartilhavam. Para uma criança de 6 anos que havia conhecido Helena apenas através de fotografias e histórias, o nível de detalhes que Sofia fornecia era impressionante e, às vezes, assustador. Uma noite, Sofia acordou chorando e chamou por sua mãe.
Quando Maria correu para o quarto, encontrou a filha sentada na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com uma expressão de determinação. Mamãe, a senhora Helena está com medo, disse Sofia entre soluços. Ela quer voltar, mas está perdida. Ela não consegue encontrar o caminho de volta. Maria abraçou a filha, tentando consolá-la, mas Sofia continuou. Ela precisa de ajuda para lembrar quem ela é. Eu preciso mostrar a ela. Essa urgência crescente em Sofia coincidiu com mudanças mais evidentes no estado de Helena. Os médicos documentaram aumentos mais frequentes na atividade cerebral, especialmente durante e após as visitas de Sofia. Dr. Mendes, embora ainda cauteloso, começou a admitir que havia algo estatisticamente significativo acontecendo. Não posso explicar cientificamente, disse para Eduardo durante uma conversa reservada, mas a presença dessa menina parece estar estimulando algum tipo de resposta neurológica em sua esposa. É incomum. A revelação veio numa manhã de domingo, quando Sofia estava brincando no jardim da mansão. Eduardo a observava da janela de seu escritório, notando como ela havia criado um pequeno hospital para suas bonecas debaixo da jacarandá. Uma das bonecas estava deitada numa caixinha de sapatos forrada com tecido, enquanto Sofia fazia o papel de médica e enfermeira simultaneamente. Mas o que mais chamou sua atenção foi ouvir Sofia conversando com as bonecas exatamente como conversava com Helena no hospital. Intrigado, Eduardo desceu ao jardim e se aproximou discretamente. Sofia estava dizendo para a boneca paciente: você precisa lembrar das cores, bonequinha. Lembra do azul do céu? Do verde das folhas? Do amarelo do sol? Ela segurava pequenos objetos coloridos perto da boneca, como se estivesse tentando despertar memórias através das cores. A senhora Helena me disse que as cores são como pontes. Elas ajudam a alma a encontrar o caminho de volta para casa. Quando Sofia percebeu a presença de Eduardo, não demonstrou embaraço. Em vez disso, olhou diretamente para ele com uma seriedade impressionante. Senhor Eduardo, eu sei como ajudar a senhora Helena a voltar, disse com uma confiança que não deixava espaço para dúvidas. Mas preciso da sua ajuda. E preciso que o senhor confie em mim, mesmo que pareça estranho. Eduardo se ajoelhou ao lado de Sofia, curioso e ao mesmo tempo apreensivo. O que você tem em mente, Sofia? A menina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo muito importante. A senhora Helena está presa entre o mundo dos sonhos e o mundo real. Ela consegue me ver nos sonhos, mas não consegue voltar sozinha. Ela precisa de algo que a faça lembrar porque vale a pena acordar. A explicação de Sofia, embora vindesse de uma criança de 6 anos, tinha uma lógica estranha que tocou Eduardo profundamente. E como você sabe disso? Perguntou, sua voz carregada de emoção. Sofia pegou um dos desenhos que havia feito para Helena, onde as duas figuras femininas estavam numa paisagem que parecia o jardim da mansão. Ela me contou. Nos meus sonhos, ela me leva para lugares bonitos, mas sempre volta para um lugar escuro e frio. Ela tem medo de sair de lá. Mas aqui está o plano, continuou Sofia, seus olhos brilhando com uma determinação que Eduardo nunca havia visto em uma criança. Nós precisamos trazer as coisas que ela mais ama para perto dela. Não só no quarto do hospital, mas nas memórias dela. Eu posso ajudar, porque eu consigo falar com ela no lugar escuro. Mas preciso que o Senhor me conte tudo sobre ela, todas as histórias, todas as coisas que faziam ela feliz. Eduardo sentiu um misto de esperança e ceticismo. A parte racional de sua mente dizia que aquilo era fantasia de criança, possivelmente uma forma de Sofia lidar com a tragédia que presenciava. Mas havia uma parte dele, silenciada por meses de desespero médico e científico, que sussurrava que talvez, apenas talvez, a inocência e a fé de uma criança pudessem alcançar lugares onde a medicina não conseguia chegar. Naquela tarde, Eduardo encontrou-se fazendo algo que não fazia meses, relembrando as alegrias de sua vida com Helena. Contou para Sofia sobre a primeira vez que se conheceram numa exposição de arte, sobre como Helena ria quando ele tentava dançar, sobre a forma como ela cantarolava enquanto pintava. Sofia absorvia cada história como uma esponja, fazendo perguntas específicas e detalhadas que ajudavam Eduardo a reviver momentos que havia enterrado sob camadas de dor. Agora eu sei o que fazer, disse Sofia depois de horas de histórias. Amanhã, quando formos visitá-la, vamos levar coisas especiais. E eu vou contar para ela todas essas histórias enquanto seguro a mão dela.
Vou ajudá-la a lembrar porque ela precisa voltar. Eduardo olhou para a menina, sua determinação inabalável, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele confiaria no plano de Sofia, por mais improvável que parecesse. A visita programada para segunda-feira foi diferente de todas as outras. Eduardo chegou ao hospital carregando uma bolsa com itens que Sofia havia especificamente solicitado: o perfume favorito de Helena, uma pequena tela com uma das paisagens que ela havia pintado, um CD com músicas que ela costumava escutar enquanto trabalhava no ateliê, e uma fotografia dos dois em sua lua de mel na Toscana. Sofia também trouxe seus próprios materiais, os desenhos que havia feito para Helena e uma pequena boneca que disse ser um presente especial. Dr. Mendes e sua equipe estavam presentes, oficialmente para monitorar a paciente, mas Eduardo suspeitava que eles estavam curiosos para observar a interação entre Sofia e Helena que havia gerado tantos comentários no hospital. A enfermeira-chefe, Dona Marta, havia confidenciado para Eduardo que nunca havia visto mudanças tão consistentes nos sinais vitais de um paciente em coma profundo quanto as que Helena apresentava durante as visitas da menina. Sofia entrou no quarto com uma solenidade que contrastava com sua idade. Cumprimentou Helena como sempre fazia, mas desta vez havia uma urgência diferente em sua voz. Senhora Helena, hoje é um dia muito importante, disse, posicionando-se ao lado da cama e pegando a mão da paciente. Eu trouxe coisas que vão ajudá-la a lembrar do caminho de casa. O senhor Eduardo me contou histórias lindas sobre a senhora, e agora eu vou contar para a senhora também. Eduardo abriu o frasco do perfume de Helena, um aroma floral suave que sempre o fazia lembrar dos domingos preguiçosos que passavam juntos. O cheiro se espalhou pelo quarto, e imediatamente os monitores mostraram uma alteração nos sinais vitais de Helena. Sofia sorriu, como se esperasse exatamente aquela reação. A senhora está cheirando as flores do jardim, não está? É o cheiro de casa. Em seguida, Sofia pegou a fotografia da lua de mel e a segurou onde Helena pudesse vê-la, se pudesse ver. Olha que lugar lindo onde vocês foram, senhora Helena. O senhor Eduardo me contou que a senhora pintou muitas paisagens lá. Ele disse que a senhora ficava horas observando as montanhas e as oliveiras, tentando capturar a luz perfeita. Enquanto falava, Sofia movia suavemente a fotografia, como se estivesse mostrando diferentes ângulos para Helena. Os médicos presentes observavam em silêncio os monitores, que mostravam atividade crescente no cérebro de Helena. As ondas cerebrais apresentavam padrões que não viam há meses, não apenas reatividade, mas algo que se aproximava de padrões de sono REM, como se Helena estivesse realmente processando informações e talvez até sonhando. Sofia então fez algo que ninguém esperava. Pegou a pequena boneca que havia trazido e a colocou gentilmente nas mãos de Helena, fechando os dedos da paciente ao redor do brinquedo. Esta bonequinha é para a senhora não se sentir sozinha no lugar escuro, explicou. Ela vai ficar com a senhora até a senhora conseguir encontrar a luz. Nesse momento, aconteceu algo que fez todos no quarto prenderem a respiração. Os dedos de Helena se contraíram ligeiramente ao redor da boneca. Dr. Mendes aproximou-se imediatamente para examinar a resposta, mas Sofia o impediu com um gesto surpreendentemente autoritário para uma criança. Não toque nela agora, disse firmemente. Ela está voltando. Eu posso sentir. Mas não pode ter pressa. A menina voltou sua atenção para Helena e começou a cantar uma música simples, uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar para ela. A voz doce de Sofia ecoava pelo quarto enquanto ela segurava a mão de Helena com uma das suas mãos e acariciava suavemente o rosto da paciente com a outra. Eduardo sentia lágrimas escorrerem pelo seu rosto, não de desespero como nos últimos meses, mas de uma emoção complexa que misturava esperança, gratidão e um amor profundo por aquela menina extraordinária que havia trazido luz para suas trevas. O que aconteceu nos minutos seguintes desafiou tudo o que a equipe médica conhecia sobre neurologia e recuperação de pacientes em coma. Enquanto Sofia continuava cantando, os monitores de Helena começaram a mostrar uma atividade cerebral que Dr. Mendes descreveria mais tarde como a transição mais extraordinária que já presenciei em 30 anos de medicina. As ondas cerebrais passaram de padrões de coma profundo para algo que se assemelhava a um estado de sono natural, e então, gradualmente, para padrões de vigília. Sofia parou de cantar abruptamente e olhou diretamente para o rosto de Helena. Ela está quase aqui, sussurrou, sua voz carregada de uma certeza absoluta. Senhora Helena, a senhora consegue me ouvir? Eu sou a Sofia, lembra de mim dos seus sonhos? Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu.
Então, como se fosse o movimento mais natural do mundo, as pálpebras de Helena tremularam levemente. Eduardo segurou a respiração, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todos no quarto poderiam ouvi-lo. Dr. Mendes aproximou-se cuidadosamente, seus olhos fixos nos monitores que continuavam mostrando padrões cada vez mais próximos da normalidade. A enfermeira Dona Marta sussurrou uma oração que aprenderá com sua avó, enquanto Maria, que havia sido chamada para presenciar o momento, segurava firmemente as mãos juntas numa mistura de fé e incredulidade. Senhora Helena, continuou Sofia, sua voz suave mas insistente, o senhor Eduardo está aqui. Ele trouxe o cheiro das suas flores favoritas. Ele quer muito que a senhora volte para casa para terminar a pintura bonita. Eu prometi que ia ajudá-la a encontrar o caminho, e agora a senhora precisa dar o último passo sozinha. Sofia apertou suavemente a mão de Helena e, pela primeira vez em 6 longos meses, Helena apertou de volta. O aperto foi fraco, quase imperceptível, mas inequívoco. Dr. Mendes documentou o momento exato, 15 horas e 47 minutos de uma segunda-feira que entraria para a história médica do Hospital São Francisco. Nos minutos seguintes, Helena começou a apresentar sinais crescentes de consciência, movimentos oculares mais definidos sob as pálpebras fechadas, mudanças na respiração que indicavam transição do estado de coma para sono natural, e micromovimentos faciais que sugeriam processamento de estímulos externos. Então, como se acordasse de um cochilo comum, Helena abriu os olhos. Primeiro apenas uma fresta, piscando contra a luz do quarto, depois completamente, revelando os olhos verdes que Eduardo havia amado desde o primeiro encontro. Seu olhar inicialmente desfocado varreu o quarto até encontrar o rosto de Eduardo, e um sorriso fraco mas inequívoco curvou seus lábios. Eduardo, sussurrou com uma voz rouca pelo desuso, mas carregada de reconhecimento e amor. Eduardo desabou na cadeira ao lado da cama, soluçando de alívio e alegria, segurando o rosto de Helena entre suas mãos como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Helena, meu amor, você voltou. Você realmente voltou. Mas Helena, depois de alguns segundos focalizando Eduardo, voltou seus olhos para Sofia, que permanecia calmamente ao lado da cama, ainda segurando sua mão. Sofia, disse Helena, sua voz ganhando força a cada palavra, minha pequena guia. Você cumpriu sua promessa. Você me trouxe de volta. As palavras deixaram todos no quarto em estado de choque. Como Helena podia conhecer Sofia? Como sabia seu nome? A menina apenas sorriu, um sorriso de satisfação profunda e alívio. Eu disse que ia ajudar a senhora a encontrar o caminho de casa, respondeu simplesmente. Nas semanas que se seguiram, enquanto Helena se recuperava completamente de sua longa jornada entre mundos, ela contaria histórias que desafiavam qualquer explicação lógica. Falava de sonhos vívidos onde uma menina pequena visitava regularmente, conversava com ela, mostrava-lhe cores e paisagens, e persistentemente a encorajava a não desistir de voltar. Descrevia detalhadamente lugares que havia visitado com Sofia durante o coma, o jardim da mansão, o ateliê de pintura, até mesmo locais que ela nunca havia visto fisicamente mas que Sofia havia descrito com precisão impressionante. A história se espalhou pelo hospital e depois pela cidade, atraindo a atenção de jornalistas, pesquisadores e curiosos. Mas Eduardo protegeu ferozmente a privacidade de sua família e especialmente de Sofia. A menina havia dado a ele o maior presente que poderia imaginar, havia trazido Helena de volta, e ele se sentia responsável por proteger a inocência e a vida normal da criança que havia operado um milagre. Sofia continuou sendo Sofia, uma menina de 6 anos que brincava no jardim, ajudava sua mãe com pequenas tarefas e frequentava a escola como qualquer outra criança. Mas Eduardo e Helena sabiam que ela era especial de uma forma que não podia ser explicada pela ciência ou pela lógica. Helena, uma vez totalmente recuperada, terminou seu autorretrato no ateliê, mas adicionou um elemento que não estava nos planos originais, uma pequena figura no fundo da tela, uma menina sorridente que observava com olhos cheios de luz e sabedoria. Quando perguntada sobre como havia conseguido falar com Helena durante o coma, Sofia apenas encolhia os ombros e dizia: às vezes, quando alguém está perdido, eles só precisam de um amigo para mostrar o caminho. Meu papai me ensinou isso antes de ir embora. E talvez essa explicação simples de uma criança fosse mais verdadeira do que todas as teorias médicas e científicas do mundo. A mansão dos Almeida voltou a ecoar com risadas e conversas animadas. Eduardo e Helena, unidos por uma experiência que os havia transformado profundamente,
descobriram que seu amor havia se tornado ainda mais forte após quase perdê-lo. E Sofia, a pequena menina que havia operado o impossível, continuou sendo um membro especial da família estendida, visitando regularmente, brincando no jardim, e ocasionalmente surpreendendo a todos com observações que pareciam vir de uma sabedoria muito além de seus anos. Dr. Mendes documentou o caso como recuperação espontânea de coma com fatores de estimulação não convencionais, mas em conversas privadas admitia que havia presenciado algo que desafiava sua compreensão da medicina. O Hospital São Francisco passou a permitir visitas de crianças a pacientes em coma, inspirado pelo caso de Helena, e vários outros pacientes mostraram sinais de melhora após interações com jovens visitantes. Anos mais tarde, quando Sofia cresceu e se tornou uma jovem adulta, ela se lembrava daquele período como a época em que ajudei uma senhora perdida a encontrar o caminho de casa. Nunca reivindicou poderes especiais ou habilidades místicas. Para ela, havia sido simplesmente uma questão de compaixão, persistência e fé inabalável de que o amor sempre encontra um caminho de volta para casa. E talvez, no final das contas, essa fosse toda a magia de que o mundo precisa.